Fala galera, professor Juliano aí com vocês, professor de História, tá? E a gente vai falar aqui, pessoas, com vocês do 8º ano, sobre um conteúdo que de vez em quando as pessoas conversam com ele de maneira corriqueira, né? Principalmente a partir aí desse século que a gente teve lançamentos de livros lá do Laurentino Gomes falando sobre isso daqui, que é o ano lá de 1808, que inclusive é o título do livro dele, que fala sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui, pode voltar pra gente ali. Olha essa imagem que a gente tem logo de capa no teu livro. O que essa imagem aqui está representando para você? Ela está apresentando esse carinha aqui é o Dom João VI que veio para o Brasil, né? Que no imaginário popular brasileiro ele entrou como sendo um cara bonachão, que gostava de ficar sentado nesse trono dele ali, comendo coxa de frango, tá? Teve lá uma minissérie que falava sobre isso, sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil e que representava ele como sendo um cara que não era muito inteligente, que era um cara que só queria saber de ficar sentado no trono com um ritual ali de beija-mãos e que não era muito bem habilidoso. O que não é verdade, tá? Bom, a família real portuguesa ela vai chegar no Brasil no ano de 1808. Lembra que na nossa videoaula anterior, que a gente estava fazendo a correção de exercícios, nós vimos que os fatores externos, eles influenciam diretamente na história brasileira. Ok? Então observa comigo o que vai acontecer. O porquê que essa família real portuguesa vem para o Brasil de uma hora para outra. Tem que ter algum motivo muito específico que vai fazer com que isso aconteça. Tá? Por exemplo, nesse momento que nós temos aqui, ó, na transição do século XIX, no comecinho do século XIX, nós temos no poder na França um baixinho chamado Napoleão Bonaparte, né? E o Napoleão Bonaparte tinha a sua mania de grandeza. Ele queria ampliar cada vez mais os territórios franceses, né, com o seu grande exército, a grande armée, e aí ele vai expandindo o seu território, vai conquistando novas regiões. E vejam, né, a história do Brasil vai estar relacionada diretamente com isso aqui. Então, o Napoleão Bonaparte tem uma relação direta com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, portanto, consecutivamente, com a nossa posterior independência. Olha só, o Napoleão Bonaparte, pessoal, os franceses, desde muito tempo e até hoje, sempre tiveram uma rixa com a Inglaterra. Tá? França e Inglaterra são arquirrivais desde muito tempo, desde lá o processo da Guerra dos 100 Anos, tá? Que inclusive tem um filme muito bom sobre isso chamado O Rei. E nesse período todo que a gente está tendo aqui, os franceses, o Napoleão Bonaparte queria dominar toda a Europa e tinha sua grande rival que era a Inglaterra. Qual o problema que o Napoleão Bonaparte enfrentou? A Inglaterra ficava isolada. Ela é uma ilha, a Grã-Bretanha, a ilha da Grã-Bretanha, fica separada do continente europeu. E para que ele pudesse chegar na Inglaterra para vencê-la, ele tinha que atravessar o mar. E é aí que está o problema. A marinha inglesa era a melhor marinha que nós tínhamos nesse período ali. Então era impossível vencer a Inglaterra nos mares. O Napoleão Bonaparte tenta vencer a Inglaterra, acaba que não consegue, né? Só que ele ainda quer destruir a Inglaterra. Ele pensa, beleza, não vou vencer militarmente, mas eu vou tentar destruir economicamente. E aí no ano de 1806, o Napoleão Bonaparte institui um negócio chamado bloqueio continental. O que é isso? O nome do negócio fala por si. É um bloqueio, é a proibição continental. Bloquear o continente, qual o continente? O continente europeu, de comercializar com a Inglaterra. Vejam, nesse período, pessoas, o Napoleão Bonaparte já dominou praticamente toda a Europa Ocidental. Com exceção da Rússia ali, que depois também tem a sua parte na Europa Oriental, mas que depois é invadida também, né? E ele diz o seguinte, a partir do decreto do bloqueio continental, quem comercializasse com a Inglaterra seria invadida pelos exércitos franceses, né? E aí qual é o problema, pessoal? Nós temos Portugal nesse jogo aqui ficando em cima do muro. Por quê? Portugal sempre teve como seu principal parceiro econômico a Inglaterra. Então, o bloqueio continental diz o seguinte, você não pode comercializar com a Inglaterra. Como que Portugal vai ficar existindo sem comercializar com a Inglaterra, sendo que a Inglaterra é o seu principal parceiro econômico? Aí que está o primeiro ponto. Segundo, como que você vai contrariar a França? O exército do Napoleão Bonaparte é um dos exércitos mais temidos até o dia de hoje, né? É um exército extremamente competente. Então Portugal ficou naquela lá, e aí por isso que dizem que o Dom João VI ficou em cima do muro.
se ele era de um lado da Inglaterra ou se ele ia para o lado dos franceses, tá? E isso demonstra, não que eles eram um cara bobo, ele tinha um conhecimento cultural extremamente importante, tá? Ele conseguia dar ao mesmo tempo atenção aos franceses e aos ingleses. Dizer, não, calma aí, vamos lá, vamos tomar cuidado, a gente não vai fazer comércio com a Inglaterra, mas também não podemos ficar sem, e também não queremos ser invadidos pelos franceses. Então ele vai desenvolvendo toda essa relação, né? Até que ele continua comercializando com os ingleses. E em 1807, as tropas do Napoleão Bonaparte, que já estavam na Espanha, do lado de Portugal, ali na Península Ibérica, essas tropas invadem Portugal. Quando Napoleão invadiu, então, Portugal, o Dom João VI e toda a sua família, percebendo o perigo que estavam correndo, fogem para o Brasil. Não é apenas a família real portuguesa, mas sim a corte portuguesa. Boa parte da nobreza portuguesa vem, então, para o Brasil nesse momento aqui, tá? Então, em novembro de 1807, eles saem de lá, chegando aqui em janeiro de 1808. Essa vinda, essa fuga foi feita realmente às pressas, né? Inclusive tem um livro do professor Jurandir Malerba, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vai explicar essa vinda da corte. E chegando aqui, a primeira atitude do Dom João VI foi qual? Abrir os portos às nações amigas, tá? Quando ele abre os portos às nações amigas, o que significa isso? Dá uma olhadinha nesse esquema que a gente tem aqui sobre o Pacto Colonial. O Pacto Colonial era o seguinte, né? Você tinha, de um lado, colônia, de outro, metrópole. Metrópole manda, colônia obedece. Lembra que a gente falou sobre o mercantilismo lá nas nossas aulas sobre a formação do Estado moderno? Então, tá aqui, ó. A metrópole manda, a colônia obedece. Aqui no centro, a palavrinha que define, guarda uma palavra para você entender pacto colonial. Monopólio. Exclusividade. Apenas Portugal controlava o Brasil. Os colonos brasileiros não tinham liberdade. Eles tinham que comercializar e fazer o que Portugal, que é a nossa metrópole, permitisse. Tá? Então tinha um controle muito rígido nessa estrutura do chamado Pacto Colonial. Metrópole manda, colônia obedece. Ok? E no meio disso tudo, galera, o Dom João VI, quando chega ao Brasil, primeiro, ao invés de vir para a região do Rio de Janeiro, ele para primeiro na Bahia, para em Salvador, e lá em Salvador ele assina um documento que é um dos mais importantes que nós temos, que é o documento da abertura dos portos às nações amigas. O que foi isso? Esse documento de abertura dos portos às nações amigas anulou de vez esse chamado Pacto Colonial. Por quê? Agora a metrópole já não manda mais tanto assim. A colônia tinha a liberdade de comercializar com quem bem entendesse. Tá? E olha outro detalhe importante, isso foi a única vez na história que uma corte europeia veio para sua colônia. E não vem apenas para viajar. Os portugueses, a corte portuguesa vem aqui para a colônia, vem aqui para o Brasil para comandar daqui. O Brasil se transforma na sede do governo português. Olha só, isso é vantajoso? Sim. Por quê? Não corria mais risco de perder todo o seu poder com a invasão de algum outro país lá na Europa. Certo? Então, a metrópole manda aqui na colônia, só que agora essa ideia de metrópole e colônia, ela meio que vai parar de fazer sentido. Por quê? A corte metropolitana está na colônia. E o Dom João VI, quando ele abre os portos às nações amigas em 1808, ele finaliza isso daqui, a ideia de pacto colonial vai praticamente deixar de existir, e aqui nós temos esse novo período da nossa história, que é por isso que muitos historiadores consideram a abertura dos portos às nações amigas já como sendo o início da nossa independência, ok? Se você for ver aí no teu livro digital, esse diagramazinho que a gente tem aqui, ele é uma atividade para você, certo? Olha lá, durante a maior parte do período colonial, a economia brasileira esteve pautada no Pacto Colonial. Pacto Colonial se resume com a exclusividade. Observe o esquema a seguir e descreva o funcionamento desse sistema, tá? Então, vamos descrever esse aqui e depois as outras atividades referentes a isso você faz aí na tua casa sozinho, ok? Como que a gente pode descrever o Pacto Colonial? Vamos lá. No Pacto Colonial existiam dois agentes. A metrópole e a colônia. De uma maneira extremamente objetiva para você fixar esse conteúdo.
a metrópole e a colônia. Ponto. Como é que a gente vai continuar aqui? No Pacto Colonial existiam dois agentes, a metrópole e a colônia. A metrópole mandava e a colônia obedecia. Certo? Vamos pôr um ponto final aqui, que aí a gente não precisa colocar isso somente para a história do Brasil. Todos os lugares que nós temos relação de pacto colonial que tem metrópole e tem colônia, vai ser dessa maneira. Beleza? Então, no pacto colonial existiam dois agentes, a metrópole e a colônia. A metrópole mandava e a colônia obedecia. Didático, super direto para você. Quando a família real portuguesa chega em 1808, esse pacto colonial deixa de existir e aí nós temos o início do nosso processo de independência. Beleza, galera? Forte abraço para vocês, se dediquem, estudem, que nos vemos nas nossas próximas aulas. Abraço!